Salve nação, mais um vídeo no canal. Eu separei as melhores partes do programa FC-ESPN. Vamos ver a bancada falando sobre os protestos que ocorreram hoje no Ninho do Urubu, e as análises do jogo de amanhã contra o Fluminense. Foi levantado em questão se o Vitor Pereira vai ficar mais pressionado do que ele já está, caso ocorra a derrota para o Fluminense. Também foi questionado pela bancada como ele deve escalar o time do Flamengo, devido aos desfalques do Pedro, Thiago Maia e Davi Luiz. Não se esqueçam de se inscrever para ajudar o canal e de curtir se gostar do vídeo. Não precisa de 10 viaturas da polícia. A não ser que os policiais estivessem lá para protestar também, né? Será que a maioria era do Flamengo? Tudo bem. Boa noite, presidente. Brincadeira, Pascoal. Boa noite a vocês todos. Boa noite, Dani. Um abraço enorme, fã de esportes. Brincadeira à parte, é o seguinte. A que leva a esse tipo de protesto, que não é nenhuma novidade. Não. Todos os clubes já passaram por isso. Eu acho que, claro, o Praz, como jogador, vai dizer qual é o sentimento. Eu, como repórter, cobrindo, assim, eu achava que era uma coisa muito individualizada. Alguns se sentem meio pressionados, outros ficam até meio bravos. Quer saber? Eu vou jogar por esse cara aí agora? O cara que tá me xingando aí, pô, não vou, não. Sabe, eu acho que assim o tiro sai para um, sai até pela culatra, não funciona. Mas enfim, a torcida do Flamengo está contente com o time? Não. Aí a gente pode falar a torcida como um todo. Está todo mundo aprovando o trabalho do VP? Não. O Flamengo merece mais, oferecer mais para esse torcedor? Sim. Agora, dá ir lá 10, 15 pessoas para fazer isso? Não sei. Parece que xingaram até diretamente o Gabigol. Sim, cara, sim. Gabigol já fez 10 gols esse ano, Gabigol fez gol no final de Libertadores. Pediram pro Léo Pereira, o Léo Pereira parou o carro, baixou o vidro, foi ouvir os torcedores, e aí ouviu coisas do tipo, seu salário tá em dia, você tem que correr, você tem que jogar, é um absurdo. Se não tivesse em dia, podia não correr. Podia não correr, então. Sim, natural que aconteça, mas eu acho que não funciona nada. É uma turma que podia estar fazendo outra coisa nessa terça pela manhã, né? Tá aproveitando para trabalhar, para fazer outra coisa, e acho que não funciona. A gente nunca sabe se não é direcionado também, que tipo de interesse tem em ir lá fazer isso, enfim, nem é pertinho, né? O CT do Flamengo, não, né? Não é fácil nem chegar lá. Vargem Grande é longe. Então. Mas é a pressão. Aí o que a gente vai falar em cima disso? Aumentou a pressão. Eu acho que a pressão já é enorme, né, pelo tudo que o Flamengo não conseguiu fazer até aqui, na mão do Vitor Pereira. Então, agora sai de um clássico com derrota, vai pegar um outro pela frente. Aumenta a pressão? Não, acho que já é imensa, Acho que eu até tenho uma questão aqui do que isso representa para o Vitor Pereira em termos de mudança no time. Mas antes eu quero te ouvir, Praz. Eu conversei hoje mais cedo com um ex-atleta também, e a visão dele foi curiosa, assim, foi muito diferente do que a gente está colocando aqui. Ele falou, eu preferia essa cobrança na porta do CT do que ser vaiado na arquibancada. Porque a vaia na arquibancada, ela é para uma instituição como um todo. A vaia na arquibancada, ela é para o trabalho. A cobrança é pontual para alguns jogadores. Então, ele, enquanto jogou bola, disse que preferia esse tipo de cobrança. Eu não consigo achar normal. Porque se você transfere isso para qualquer outro trabalho, isso não é aceito. Mas eu achei curioso ouvir isso. Você passou por um caso extremo. Então eu quero te ouvir se existe um limite para essa cobrança. Boa noite a todos, né? Eu passei por casos assim em todos os clubes que eu joguei. No Vila Nova, no Grêmio, no Curitiba. Só em Portugal acho que eu não passei, porque lá era uma situação diferente. No Vasco, no Palmeiras, no Ceará. Assim, eu não concordo também, eu vou na esteira do que o Mauro falou, eu não concordo. Eu acho que lugar para fazer cobrança legítima é no estádio, né? Ninguém que está ali para ir trabalhar gosta de ser parado, atacado e hostilizado e intimidado, porque é uma intimidação, né? E, assim, em relação a essa conversa que teve com esse jogador, eu não concordo. Por quê? Porque a gente parte do princípio que é um grupo. O discurso, todo mundo ganha, todo mundo perde. E quando vai no CT e individualiza a cobrança para um, para outro, que nem foi um Gabigol agora, e aí, assim, é uma opinião minha, mostra que os caras estão com balde na mão, correndo para apagar o incêndio e não sabem onde é que é o fogo. Porque
todas as situações que eu vi, assim, que as pessoas não tinham certeza por que o Flamengo está perdendo. Tem bons jogadores, tem estrutura, tem salário em dia, tem não sei o quê. Por que está perdendo, eles vão para raça. É raça, queremos disposição, ou o salário está atrasado, ou o grupo está rachado, ou quer derrubar o treinador. E são coisas muito subjetivas. Então, quando tu não sabe o que está acontecendo, vai para isso. Queremos raça. E assim, personificar no Gabigol chega a ser, para mim, uma demonstração de que os caras estão perdidos, eles não sabem o que está acontecendo. Eles foram lá para mostrar insatisfação. E o outro que eles pararam não está nem jogando, né? Léo. E ainda tem um que fala assim, mas o Léo tá machucado. Aí o outro fala, não interessa, vamos conversar. Pois é. E assim, eu sou a favor e acho legítima a cobrança no estádio. Pode ir pro estádio, vaiar, se quiser individualizar, quando cada um pegar na bola, vaia todo mundo, porque ali eu acho que é o ambiente. Ali tá todo mundo com a camisa do clube, fazendo, praticando, exercendo sua profissão. Assim no CT, quando pega um ou outro, ataca um ou outro, fica muito individualizado e aí perde o sentido de grupo. E ninguém vai resolver sozinho a questão do Flamengo, não é culpa de um ou de outro. Pro Flamengo estar numa situação dessas, a gente não assim, quem conseguir apontar um fator, não digo nenhuma pessoa, mas um fator só, para mim, vai estar dando um tiro no escuro, porque pro Flamengo chegar nessa situação de perder três finais, perder um clássico e estar nesse momento que está, a culpa é do grupo da obra, é distribuída, né? Não tem como. Agora, Mauro, você levantou um ponto que eu quero ouvi-los sobre isso, que é a questão do Vitor Pereira. Assim, isso dá a ele, em algum lugar, um pouco mais de segurança para as mexidas no grupo? Claro que eu não estou dizendo que o trabalho do treinador vai se pautar por isso, mas quando a torcida, parte dela, né, vai até o CT e cobra o principal ídolo dessa geração, que é o Gabriel, isso dá a ele algum tipo de voz maior para mexer nesse grupo? Ou essa cobrança também tem que ser direcionada a ele e não vamos misturar as estações? Eu não sei se eles tiveram a oportunidade de ver o Vitor Pereira entrando, porque senão eles gritariam. Não, acho que não passou. Acho que não passou. Não passou. Mexer no time porque o Gabigol foi vaiado. Por isso, eu acho que ele já estava querendo mexer nesse time faz tempo. Isso sim, a gente vai até falar sobre isso. E alguns jogadores contundidos vão proporcionar isso até mesmo sem ele, mesmo que ele não quisesse e tal. Não acho que é essa pressão que vai fazer, não. Eu acho que ele está naquela história que eu falei, acho que ontem ou sexta-feira. Ele olha para esse time, todo mundo diz que é o melhor elenco. Poxa, como é que eu vou tirar o craque daqui? Mas me parece que ele olha lá e vê que não está legal. Acho que foi ontem que eu ouvi alguém. Se ele tirou a Arrascaeta antes do jogo, do gol dele lá, contra o Del Valle, o estádio ia entender que o Arrascaeta estava mal. Mas se acaba 0-0, mas ele tirou de novo o melhor jogador. Mas era um jogador que precisava sair para colocar alguma coisa diferente. Mas aí ele vai e faz o gol no final, dá razão àqueles que falam, não, tá vendo? Se tira o craque, a gente não chega à vitória. Aí vai e perde o pé. Eu acho que ele tá querendo mexer sim, até porque tá chegando num ponto que, olha, eu sempre achei que é muito difícil ele mexer com aquele quarteto ali, quem que eu vou escolher para tirar. Mas se ele tá sentindo que a corda que a água tá no pescoço, e que se sobrar para alguém vai sobrar é para ele, então ele tem que partir para fazer aquilo que um dia o Filipão me falou. Eu faço o que eu quero porque aí eu vou dormir tranquilo. Se deu certo é porque eu queria fazer. Se deu errado é porque eu queria também, não porque falaram no meu ouvido. Porque se eu fizer o que outros falaram e der errado, eu vou me arrepender a vida toda. Então é isso, ele é o técnico. Errar pela cabeça dele. Ele tem que errar pela cabeça dele. E está chegando num ponto, eu também achava assim e continuo achando. É difícil ele olhar lá e falar, vou tirar esse, porque eu quero agora 2 pontas abertos, correndo. Cara, mas já passou um jogo, 2, 3, já se passaram 4. E aí ele tem que fazer, porque senão vai sobrar para ele mesmo. Não tem jeito, não vai cair o time todo, ninguém vai vender o elenco todo no dia seguinte, vai tirar o técnico. Então tá na hora dele realmente olhar, se ele não tá gostando, ou ele mudar um esquema, falar, não funcionou, vou fazer do outro jeito, mas ele também já fez isso e também parece que não deu certo. Eu acho que ele vai mexer no time, sim, uma peça ou outra. Ele parece que novamente não terá o Pedro. Tem a situação do Thiago Maia, o Davi Luiz, são 2 jogadores que tiveram lesões confirmadas essa semana, provavelmente não voltam, e o Pedro também é dúvida, Pascoal. Aí eu penso da seguinte forma, chega um momento que o treinador tem que mexer o doce. Não é possível que ele veja o time não alterar padrão de jogo, que ele veja o time não melhorar o seu rendimento dentro de campo, e ele termina o jogo, que me chama muito a atenção, ele termina o jogo contra o Vasco, ele perdeu para o Vasco.
Ele perdeu pro Vasco, ele não perdeu perdeu pro United, perdeu pro City. Ele perdeu pro Vasco. Não tá na Champions, não? Não tá. Ele perdeu pro Vasco, que é um arquirrival. E diz assim, não, ninguém aqui tá saindo, ninguém tem que se arrepender de nada. Como não? Alguma coisa precisa ser feita, cara. Sabe por quê? Porque na quarta-feira tem o Fluminense e nos últimos 5 jogos o Flamengo só ganhou 1 do Fluminense. Só 1 no ano passado no Campeonato Brasileiro. E aí o que acontece? Vai sobrar para ele. Porque é o seguinte, é mais fácil você tirar um, que é o treinador ou a comissão técnica, 3, 4 na comissão técnica, porque vem outra comissão técnica, do que você tirar 11 jogadores, trocar os 11. Eu preciso trocar os 11. Mas o Flamengo usa sempre uma tática quando se vê nesse momento. Qual é a tática que o Flamengo usa? Contrata um jogador. Vamos falar disso daqui a pouco. Quando tá tudo embolado, quando tá tudo enroscado, aí aparece o Marcos Braz para contratar um jogador. Agora tá querendo contratar um volante. Agora tá querendo contratar o Ângelo, né? Aí vai chegar, é um nome que chega. Pra quê? Isso dá uma enebriada no torcedor. O torcedor fica, né, com aquela imagem que o time ainda vai se reforçar. A imagem do ainda dá. O ainda dá é quarta-feira. O ainda dá, o jogo foi domingo. Os caras descansaram segunda, fizeram lá aquele treino regenerativo. Hoje, no máximo, o treinador botou os caras e posicionou os caras em campo. Fez um dia, meia hora de treino, não mais que isso. Não, mais que isso. Hoje, se eles fizeram um posicionamento de sai aqui, marca ali, sai aqui, marca aqui, ó. O Ganso vai trabalhar aqui, você precisa chegar aqui, você precisa correr para mim aqui, eu quero você. O máximo que ele fez foi isso em meia hora. Deixa eu aproveitar que você falou dos reforços que poderão vir. É curioso porque parecem indicações claríssimas do Vitor Pereira. Guarda que a gente vai discutir especificamente esses reforços depois, mas é uma boa pontuação. Precisa de um volante? Não claro vou falar, que precisa. Não, o que eu quero te falar é o seguinte, o que me mostra, para não sair do assunto Vitor Pereira, de que a diretoria não está pensando que se ele perder o Fluminense vai demitir. Ele está falando num cara que só pode vir em julho, é a indicação dele. Ele está falando num cara que é atacante, que é a indicação dele. Lado, que é de lado, que é do jeito. O que me mostra que parece que ele está bem lá com a comissão. Então, estão entendendo que ele está trabalhando, mas por isso eu não sei se é... É um entendimento da diretoria. É um entendimento da diretoria. Que a diretoria precisa de uma peça, por exemplo, o Marinho está quase... o Marinho está pela bola 7. O Bahia está oferecendo uma proposta para o Marinho, né? O Marinho está na bola 7. O volante precisa contratar. Então, é uma análise já do clube. Ultrapassa o treinador. Essa é uma análise de elenco, uma análise do clube. Mas eu acho que junto com o Vitor Pereira, por isso que eu tô achando que esse papo tá acontecendo. Mas precisa. Se for o Vitor Pereira, se for o Sampaoli, que lá no Rio de Janeiro estão falando que pode ser o Sampaoli, porque o Sampaoli tá pronto para cair lá também, na Espanha, e estão falando, pode ser. Se você for começar a enumerar tudo isso, tudo é nuvem de fumaça. Sim. Tudo é para tentar mostrar para o torcedor do Flamengo que ainda dá. O ainda dá é amanhã. Como diz o torcedor, quarta-feira. Tem a questão das contratações, daqui a pouco a gente vai falar aqui. O Flamengo está olhando 2 jogadores no mercado, o Ângelo e o Uribe. A gente vai explicar direitinho. O Marinho pode sair. Isso é assunto para depois. Mas o que eu propus aqui dessas mexidas, eu acho que, Praz, além dos jogadores que podem ficar fora do confronto com o Fluminense, também tem uma outra questão. O Vitor Pereira, ele ficou no meio do caminho. No meu entendimento, ele nem deu a cara que ele... Então eu digo assim, se o Pascoal diz que esse é o jogo... Então ele tem que mostrar alguma coisa nesse jogo. Não, mas até porque o Fluminense tem uma característica muito específica de jogo. Desculpa, Praz. A característica do Fluminense é muito específica. E se o Flamengo não entender a característica de jogo do Fluminense, não tem como se salvar. O Fluminense faz 30 minutos de absoluta pressão. Sim. A saída de bola pelos lados do campo tem 4 marcando. Só consegue sair dessa pressão se tiver qualidade no passe e virar o jogo rapidamente. Primeiro, eu não vou ficar ensinando ninguém o que tem que fazer num jogo de futebol.
Né? Mas se quiser dar uma ajudinha pro Vitor Pereira... Não é minha intenção disso. Se você fizer a saída de bola pelo centro, você vai ter dificuldade. Então, eu não vou ensinar o Vitor Pereira como é que ele tem que montar o time dele para jogar contra o Fluminense. Longe de mim isso. Porque ele é um técnico que ganha milhões, e segundo ele disse aqui, aqui em São Paulo, ele tem uma conta milionária. Então, longe de mim querer influenciá-lo a escalar o time do Flamengo ou a montar uma tática. Mas se eu vejo, como é que ele não consegue enxergar? Como é que você viu o Flamengo, o Vasco da Gama com 3 volantes posicionado daquela forma e o Flamengo virando bola e não acontece nada? Tá estranho. Diga, Fernando Praz. Não, é assim, o Vitor Pereira, ele tá tentando, ele tem que achar soluções, porque a gente não tá falando assim, mas estão querendo que mude agora só porque não ganhou do Vasco. Não, a gente tá falando de, 10, 12 jogos em que a coisa não tá andando. Não é que porque resultadista perdeu o clássico. Não, vem de uma sequência. Não encaixou esse modelo de jogo, não encaixou. E aí, é culpa dos jogadores, culpa do modelo de jogo, culpa da previsão física. Mais do que isso, qual é o modelo de jogo? Então, aí o que a gente faz? Eu acho que ele tem que buscar soluções. E internamente, os jogadores sabem, por exemplo, esse jogo. Se ele faz uma mudança e dá certo e ganha, né? Que o da Cena Futebol vai ganhar, para quem ficou de fora, tá na roça, porque ele tá tendo dificuldade para encontrar o time. Se o time faz um bom jogo contra o Fluminense, e no que o Pascoal falou, o time do Fluminense, assim, pro Flamengo jogar hoje, eu acho que seria um dos piores adversários para ele enfrentar agora. Por quê? O Fluminense tem um estilo de jogo, um modo de jogo, o Diniz tem, né? Ele implanta nos times que ele vai muito particular. Não é melhor nem pior, mas é diferente. E por ser diferente, tem modelos de jogo que tu treina durante o ano e tu enfrenta 300 times. Então, tu cria uma rotina para aqueles modelos de jogo. 4-3-3, o 4-4-2 Los Angeles. O Fluminense não. O Fluminense, sempre quando os times do início, quando a gente ia jogar contra os times de início, era uma semana que a gente preparava coisas diferentes do que a gente preparava durante o resto do ano. Então, era tudo naquela semana. E é um... Mas ele tem condição de fazer isso agora nesse Flamengo? Não tem. No campo não. No campo não. Por isso que eu tô falando. Por isso que é um dos piores adversários que a gente tem para enfrentar agora. Porque o Diniz, ele gosta de criar, de ter a bola. E quando tu joga contra 2 times grandes e um tem muito a bola, o outro time grande fica desconfortável. Porque os jogadores do Flamengo e de qualquer time grande não são acostumados a não ter a bola. Então, eles ficam desconfortáveis. E o jogo do Fluminense desgasta muito, porque o Diniz faz superioridade numérica em todo o setor do campo. Em todo o setor do campo. O Sampaoli, que também gosta da posse de bola. Ele faz a transição rápida para fazer superioridade na frente. O Diniz sai lá de trás fazendo superioridade. Então, causa um desgaste muito grande para tu conseguir marcar. E o Flamengo não está encaixado, né? Não tem variações táticas, até porque não tem tempo para trabalhar. Tem sentido a parte física. Então, por isso que eu falei, é o pior adversário para o Flamengo jogar. Que time vocês colocariam em campo mas amanhã? É um baita desafio para o Vitor Pereira. Eu mexeria nessas suas mexidas aí. Eu acho que para ele ser diferente, ele tem que começar com Cebolinha de um lado e o menino Matheus do outro. Matheus Gonçalves? E aí vai tirar Everton e Bom, já não tem o Pedro, né? Não, mas pode adiantar o Gabriel. Não, já não teve contra o Vasco. Já vai dar para a esquerda, não tem o Pedro. Não, já agora, não tinha para botar contra o Vasco. O Matheus vai ter que tirar um meia. Mas aí tem uma deficiência o Flamengo para jogar contra o Fluminense. A gente está falando em termos teóricos. Se vire, né? Porque você não tem um volante pegador. Tem, mas é da base, que é o Igor Jesus. Você vai botar o menino para segurar um Fla-Flu com a pressão que tá... Vai botar Cebolinha, o menino Matheus Gonçalves, o Gabigol, e vai marcar pressão Fluminense, lá em cima. Não, pelo menos você pode... Tome de zagueiro correndo para trás, é isso? E aí eu te falo, os mecanismos, tu tem um time organizado, quando fura a primeira linha faz isso, quando a bola dá aqui, pressão no lateral direito, tu faz isso, tu encaixa aqui, tu vai ali, tu fecha aqui, tu vai fechando os espaços. O Flamengo... em um dia tu não vai conseguir, ainda mais, como eu falo, ainda mais contra o Fluminense, que tem suas particularidades que são muito singulares. É um jogo muito complicado. Além de ser um jogo muito complicado, dos últimos 5 só ganhou um. Né? Fla-Flu, né? Fla-Flu. Dos últimos 5 só ganhou um. Quer dizer, mas é jogo complicado, Braz, mas isso aí tá a favor do Vitor Pereira. Não teve nenhuma molezinha, né? Ele começou pegando um Palmeiras, depois teve um Mundial, depois vem Clássico, depois teve...
Ele está treinando o time nesses jogos. Ué, ele chegou este dizendo é o problema. Que estava empolgado com isso. Não, mas o que o Zinho tem dito isso aqui. Ele está treinando o time, ou está tentando arrumar o time. Na conversa e na sala de vídeo. E em decisões. E em decisões. Se você pegar a situação do Atlético Mineiro, por exemplo, para fazer um paralelo, é parecido, né? O Cudê chegou também depois de um time que estava desacreditado no fim do ano passado, muito mais do que o Flamengo, e ele consegue ali dar a cara que precisa para uma Libertadores. O Vitor não teve esse tempo. Mas o Atlético, olhando o Atlético, o Cudê já conseguiu dar a parte da competitividade. Mas o Cudê não teve Supercopa, Recopa e Mundial no caminho. Isso que eu ia falar. O Cudê conseguiu dar uma cara assim de intensidade, de marcação, pressão, mas eu ainda vejo no time do Atlético muita falta de dinâmica, de entrosamento, ainda na parte técnica dos jogadores errando muito, só que é o ponto que tu colocou. Ele não teve Supercopa, Recopa, Mundial, então isso aí faz muita diferença. Quantos dias a mais de treinamento o Cudê teve? Né? Do que o Flamengo, muitos. Ô Mauro, você colocaria o Cebolinha, o Matheus e o meio-campo, você deixaria? Eu tô vendo, você tá aí na prancheta do Naves. Eu quero ver aqui, se vou deixar só pro Vidal e pro Gerson marcar esse meio-campo, né? Do Fluminense. Porque é óbvio, cada vez que você arrisca uma coisa, você vai perder, vai ficar mais deficiente em outra. Mas se ele entrar com o mesmo time quanto o Vasco, tirando aí, o Pedro já não jogou mesmo, vai trocar o zagueiro, o Davi e o Thiago. Vidal e Gerson são características de... Vidal, às vezes, consegue marcar um pouco mais, mas são características de querer a bola, de posse de bola. Sim, o Flamengo está saindo do jogo. E contra o Fluminense, será que é essa a característica de jogo? Será que eles vão conseguir? Será que o Flamengo hoje consegue impor a sua característica de jogo contra o Fluminense? Ou será que ele vai ter que ter humildade, dar um passo atrás e ele se adaptar às características do Fluminense? Acho que nesse momento seria mais prudente. Eu acho que o Flamengo, assim, daqui a 1-2 meses, de repente pode ter, com mais tempo de trabalho. Mas acho que hoje o Flamengo não tem... o Vasco fez contra o Flamengo. Olhando o trabalho do Diniz, que já vem de mais tempo, eu acho que o Flamengo hoje teria que ter a humildade de entender que ele não tem, ou não seria, na minha opinião, né, no meu modo de entender futebol, de ver futebol, que cada um vê de uma maneira, não tem condições de querer impor o jogo dele contra o Fluminense. Eu acho que o Fluminense hoje sai na frente. Mas aí não é muito anterior ainda ao Vitor Pereira, porque se a gente fala de uma característica desse Flamengo, é justamente não saber se moldar ao adversário. Aí não é o Flamengo de hoje, é o Flamengo de muito tempo. É um Flamengo com posse de bola, com proposição de jogo, independentemente de quem está do outro lado. 68% de posse de bola contra o Vasco da Gama. Não, mas o que eu digo assim, em cima do que o Praz está trazendo, de entender que ele não tem a dinâmica de proposição, e o que eu entendo é dar a bola no Fluminense, joga ali onde você conseguir para arrumar espaço. Não é dar a bola ao Fluminense. É dar um passo atrás e não... Porque assim... A estratégia de jogo... A estratégia é armada de que maneira? Ou tu pega os teus pontos fortes e quer sobrepor aos adversários, sim, ou tu quer anular os pontos fortes do adversário. Então são duas situações. Eu sempre uso o exemplo quando o Flamengo tinha o Rodinei. Mas nesse caso não significa deixar o Fluminense mais com a bola, você tentar anular o que o Fluminense tem de gol? Então, se deixar o Fluminense com a bola, aí é que eu tô pensando. Pior? E tu acha, e será que o Flamengo hoje tem condições de batalhar e superar o Fluminense com a posse de bola? Então, na verdade, eu acho que o Flamengo tem que jogar com uma característica. O Flamengo tem que jogar, com todo o respeito, não quero. Digo aqui, só minha opinião. Se eu sou o treinador do Flamengo, esse é o grande dia para fazer as mudanças. Não tem volante? Como é que chama o menino? Não, volante. Igor Jesus. Igor, põe a 5 nele aí, bota lá. Ele joga bola? É do ramo? Bota lá. Tem confiança no garoto? Tem confiança? Então, porque não tem ninguém para marcar. Por exemplo, eu uso o exemplo do Rodinei, por quê? O Rodinei, no passado, todo mundo falava, é o cara que apoia. E não marca também, óbvio. Se ele conseguisse apoiar da maneira que ele apoiava e marcar bem, seria um fenômeno. Aí, por que eu falo que não tem certo e errado? O treinador do outro lado, ele faz o quê? A Dani pode dizer assim, eu botaria um cara nas costas do Rodinei para explorar o ponto fraco dele. Já que ele sobe. O Abel fez o quê? Botou o Mike para marcar o ponto forte dele, não para explorar o fraco. Entendeu? São abordagens diferentes. Sim. O que está certo e errado depende da tua estratégia. Só que eu acho que hoje o Flamengo não tem condições de pegar o melhor do Fluminense, que é posse de bola, controle de jogo, e ele conseguir bater de frente nessa questão. Você tem que criar incômodo para o seu adversário. O Flamengo tem que criar incômodo para o Fluminense. O Fluminense adora a saída de bola no chão. Você tem que criar um incômodo para o Fluminense. Você consegue criar incômodo com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta marcando lá em cima? Não.
Você vai precisar de vitalidade para fazer isso. E vitalidade, você vai, como disse o Mauro, aí eu perfeitamente concordo com o presidente, vai ter que botar os moleques para jogar. Bota os moleques para jogar. Contra isso, tem só um ponto, Pascoal. Entendeu? Em todas as entrevistas, até para se defender da pressão, ele diz que o trabalho está sendo bem feito nos treinos, só que não está aparecendo no campo. Ele falou isso no Vasco, que ele gostou, inclusive, do jogo, que ele não pode controlar o resultado. Então, se ele está fazendo esse trabalho já há algum tempo, e o trabalho inclui jogar Arrascaeta, Everton Ribeiro, no caso era Pedro e Gabigol, agora não tem o Pedro, também por que ele mudaria o time? Por que ele mudaria se ele está dizendo que o trabalho é bem feito? Aí porque foi o que o pai falou, ele tem que ter um pouco de humildade para reconhecer o momento. Mas esse time que supostamente eu estaria propondo, que ele poderia querer falar, puxa, eu preciso botar esse Matheus e o Cebolinha, talvez nunca tenha treinado, né? Porque o trabalho que ele vem fazendo nunca fez com que os dois jogassem. A característica porque senão, e não deu ou a ele cara treina uma coisa ou outra, não tem tempo para treinar nenhuma. Hoje ele não fez esse Mas trabalho. aqui é o seguinte, o Fluminense precisa vencer o Flamengo. A diferença entre eles é de 1 ponto. Se empatar, o Flamengo é o campeão. Da Taça Guanabara, Taça né? Guanabara. Então, o Fluminense sabe que tem também que correr com esse saco de cimento nas costas. Não é só marcar o Flamengo, ficar perto do gol do Flamengo e tal, posse de bola, sabe que precisa ganhar. Aí tem a pressão em cima do Fluminense, que é a pressão da vitória contra o Flamengo. É uma outra página, porque o jogo não é feito só de uma página, são várias páginas. A página do Fluminense porque o Fluminense adora o seguinte, marcar o adversário em cima, rouba a bola perto do gol, e perto do gol é mais fácil você fazer o gol. Então, sempre o Fluminense tem essa intenção. Quando o Paes fala que o balanço vem aqui, quando marca o lateral esquerdo, se o cara não tirar aquela bola dali rapidinho, botar pro outro lado, para achar aquele espaço vazio, porque se você concentra a marcação aqui, você vai ter um lado do campo desguarnecido. Se você não virar essa bola rapidinho, se você não tiver esse discernimento e tiver abafado que não consegue fazer essa virada, é complicado. Se o Flamengo estiver inspirado, pode ser o jogo mais bonito do ano até aqui. Melhor até do que um Palmeiras e Flamengo. Eu acho que é o segundo jogo mais difícil, né? Pensando nos e como jogo deve ser, até aqui. Estou com uma expectativa de que seja um jogaço para a gente assistir, entendeu? Um lá, outro cá, o Flamengo com essa dificuldade toda de acertar e querendo acertar. Vai ser o dia para ver a coragem do VP, vai mexer, não vai mexer, vai deixar Everton Ribeiro de fora, Arrascaeta não vai manter o trabalho com o mesmo time, e o Fluminense precisando vencer. Cara, olha, sempre Fla-Flu é uma delícia assistir, mas esse aí...